Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Estamos estudando o livro de Apocalipse e neste vídeo vamos ver a abertura dos 7 selos, em Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. Como nós vimos, os 4 animais são 4 anjos querubins, que têm aparência de leão, de boi, de homem e de águia. E chega o momento que os selos serão abertos e os seus segredos e mistérios serão revelados para a humanidade. Mas essas revelações não são simbólicas, são acontecimentos literais que irão acontecer no mundo. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O homem do cavalo branco, ou cavaleiro branco, trata-se de um homem que receberá poder, um rei ou príncipe ou presidente. Seu arco simboliza a guerra com a justificativa de estabelecer uma suposta paz mundial. Muitas pessoas também interpretam a questão dele ser coroado exatamente com o advento do coronavírus, já que a palavra corona significa coroa. Seria um impulsionador da nova ordem mundial e do governo do anticristo. Mas isso são interpretações simbólicas, que de certa forma não deixam de ser interessantes, já que o coronavírus tem impulsionado realmente a nova ordem mundial e tem feito as coisas caminharem de uma maneira veloz, tal como um galope de um cavalo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavaleiro vermelho ou cavalo vermelho é a guerra que irá assolar o mundo do começo ao fim. Guerra e rumores de guerra, como disse o próprio Messias. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. O cavalo negro fala sobre uma fome que irá assolar o mundo. A comida na terra não será suficiente para sempre para toda a humanidade. A balança na mão representa o alto preço da alimentação, que será escassa. Nós teremos muitos problemas mundiais devido a transtornos climáticos e muitos outros problemas que irão acarretar na escassez de alimentos e na fome mundial. Então, esses 4 cavaleiros, eles simbolizam um aviso sobre 4 tipos de males que irão assolar o mundo, como um tipo de aviso que o fim está próximo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com feras da terra. O cavalo amarelo é a morte, que vai se espalhar no mundo, através de muitas pestilências e males, tal como vírus mortais, problemas climáticos, tragédias, catástrofes, guerras, e muitos outros males são a representação simbólica deste cavalo amarelo. Representam 4 poderes espirituais que irão assolar o mundo. E fora o cavalo branco, que representa o anticristo, os 3 demais cavalos representam as coisas que irão suceder antes da sua plena manifestação. Então, quando nós começarmos a ver estes males acontecendo, são avisos tais como as 4 estações. Pois nós sabemos quando é primavera, verão, outono e inverno. Da mesma forma, quando começarmos a ver esses sinais, nós saberemos que a grande tribulação e o princípio das dores já estão começando. E nós temos visto todos esses sinais acontecerem já neste presente momento. Embora de uma forma ainda gradativa, isso deve se tornar cada vez mais intenso. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa parte da revelação apresenta que muitos morrerão por amor da palavra do testemunho de Cristo, e eles estarão em repouso, aguardando e clamando por justiça diante do altar de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas zombam daqueles que morrem e são exterminados. E eles perguntam: cadê o Deus deles? Por que não os livra?
mas Deus guarda o momento certo para fazer a justiça. Como foi dito que as orações dos santos estão no incensário de ouro diante do grande altar, e no momento certo essas orações serão respondidas. E foram dadas compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Veja que toda a visão se completa na abertura do sexto selo, quando o juízo de Deus cairá sobre a terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, é uma prefiguração, tal como dita na profecia de Joel, que tem se cumprido, dando aviso de que este dia está cada vez mais próximo. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o sol retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, quando é aberto o sexto selo, é desvendado o ápice de todos os acontecimentos. Neste relato sobre a queda das estrelas, pode não ser uma queda literal, mas sim de anjos caídos que estarão chegando na terra para dar início à grande tribulação. Esses anjos caídos começam a mexer com toda a estrutura da terra, e cada vez mais acontecimentos fortes começam a acontecer sobre a terra. Queda de astros e estrelas nunca devem ser vistos de formas literais, mas simbólicas, já que o próprio livro de Apocalipse desvenda que as estrelas representam anjos. Então isso representa a queda ou chegada de anjos caídos, que irão impactar o mundo na grande tribulação. Nós veremos essa confirmação no decorrer do livro de Apocalipse, quando diz que alguns anjos caídos ainda estão habitando as regiões celestiais, e eles serão definitivamente expulsos dessa região celestial, e serão lançados sobre a terra para queimar com ela na sua destruição. Apocalipse 7. Os 144.000. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nessa revelação é apresentado que muitas coisas ruins não sobrevêm ao mundo, porque há anjos que seguram as potências do mundo. Mas haverá um momento que isso será liberado, onde essas catástrofes começarão a acontecer de forma bastante intensas. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar. E ele disse: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos de Deus. Então nós vemos aqui que essas catástrofes, segundo essa visão, são retidas porque Deus está fazendo uma contagem de alguns que devem ser marcados para ser servos de Deus. Mas aqui, segundo a visão, eles são eleitos da promessa da casa de Israel, e não dentre os gentios, porque Deus tem uma aliança com a casa de Israel, e ele vai cumprir essa promessa salvando 144.000 de todas as 12 tribos. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Aser, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui nós vemos que já a grande multidão já está formada, tanto dos 144.000 judeus, assim como de todos os gentios que foram salvos e chamados para o reino de Deus. E clamavam com grande voz dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, se prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém.
E um dos anciões me falou dizendo: estes que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, aqueles que dizem que os servos de Deus não passarão pela grande tribulação é mentira, pois o arrebatamento só irá acontecer na 7ª trombeta. É algo que nós veremos no decorrer desse estudo. A grande tribulação fala a respeito de todos esses acontecimentos que sobrevirão e exigirá que alguns morram por amor da palavra de Deus. Tal como todos os servos de Deus no passado foram mártires, foram lançados nas covas dos leões e tiveram a sua fé provada. Da mesma forma, muitos serão provados para que as suas vestes sejam branqueadas. Por isso que eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. E lhes servirá de guia e para as fontes da água da vida. E limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então este foi o capítulo 6 e o capítulo 7. No próximo vídeo nós veremos o capítulo 8. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.